Façamos a leitura do texto dessa manhã. O texto dessa manhã está em Atos, capítulo 10, verso 1 ao verso 8. Façamos essa leitura de forma responsiva. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém. Amém. O título da palavra dessa manhã é Um Homem, Uma Grande História. A gente vê pessoas fazendo diferença no mundo. E quando a gente vê essas pessoas que fazem diferença no mundo, não são muitas, são algumas poucas pessoas que são marcados na história e que essas poucas pessoas acabam por influenciar grande parte da população mundial. Logo, nós entendemos que não é necessário muitas pessoas para mudar, por exemplo, uma nação, para mudar um estado, para mudar uma cidade, para mudar um bairro, para mudar uma igreja, para mudar uma comunidade. Logo entendemos a partir dessas transformações realizadas através desses grandes homens que a mudança pode se dar através de apenas um indivíduo que está atento para a realidade do mundo e que está atento para as necessidades das pessoas. Irmãos, nós como fiéis, logo, no mundo assim, você tem que estar atento à necessidade das pessoas do mundo, você precisa estar atento ao todo fluir das coisas do mundo para poder ser esse grande homem. Então, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, como é que nós podemos ser alguém que faz a diferença? Claro, eu imagino que cada um aqui deseje, no fundo do coração, ser alguém capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Nós estamos aqui como igreja, como a palavra diz sempre, para sermos o quê? Sal e luz. O que Jesus Cristo está querendo dizer? Seja sal e luz. Seja diferença. Ele está falando, você precisa ser a diferença no mundo. E a palavra de hoje cita um homem chamado Cornélio. E esse homem é um homem que faz a diferença. Esse homem é um homem cuja vida será usada de forma grandiosa para abrir o reino de Deus para os gentios. A palavra de hoje, no verso 1, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele é um centurião. Alguns comentaristas dizem que ele é centurião, de 100 soldados italianos, de cidadania italiana. Ou dizem, alguns comentaristas chegam a dizer que ele é centurião de um exército de cerca de 200 a 300 pessoas. Independente, a gente observa que ele é um homem a sua vida ela é uma vida, vamos dizer, de uma classe média alta no seu tempo. E a palavra no texto de hoje mostra que esse homem que vivia com um certo poder, desfrutando de um certo cuidado do império, a gente vê que o verso 2 diz assim: piedoso e temente a Deus. Olha esse ponto. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa
e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja como esse homem chamado Cornélio, ele é um homem que faz diferença. Por quê? Não é porque ele é um centurião, o fato dele ser o centurião. A Bíblia não foca querendo dizer que ele é um homem poderoso, um homem grandioso, e que através desse poder que ele tem do Império Romano, ele assim influenciava as pessoas. Não é isso que a palavra quer dizer hoje. A palavra quer mostrar nessa segunda parte, verso 2. Um homem piedoso e temente a Deus. Piedoso, né? Piedoso. A tradução dessa palavra, se você for observar, ela fala sobre um adorador, né? A palavra piedoso está traduzida em Eusebes. Eusebes. O que significa? Significa, né, a palavra bom. Sebes, né, adorador. Piedoso é o que então? Um bom adorador. A palavra está traduzida como piedoso aqui, mas ele é um piedoso, um bom adorador. Irmão, como é que nós podemos ser a diferença no mundo? A partir da sua vida de adoração. Irmãos, eu sei que a mudança de horário vai trazer muitas situações onde você pode vir e falar, poxa, por que mudou de horário? Para mim 9 horas era tão bom. 9 horas da manhã, não tinha problema. Já resolvia o meu dever do dia. Cultuava de manhã 9 horas da manhã, o restante do dia eu estava livre. Eu sei que alguns podem pensar assim, eu entendo, mas veja bem, você tem 6 dias, 7 dias da semana. 6 dias da semana você usa exclusivamente para você. É verdade. Convenhamos, vamos ser limpos aqui, pessoal, vamos jogar limpo aqui. 6 dias da semana você usa para você. Você estuda, claro, mas estudo, claro, você está glorificando a Deus em todo momento, mas o estudo, né, é para você. O trabalho que você faz é para o seu sustento. Claro, trabalho dignifica o homem, sim, eu entendo, está certo. Mas nós temos 6 dias da semana para nós. E o único dia que o Senhor pede para que nós reservemos é o dia do Senhor. Um dia, o domingo. Creio que sendo fiéis, irmãos, não há como negarmos esse aspecto. Não estou dizendo que a partir desse momento vocês precisam estar integralmente todos os domingos, durante 24 horas aqui na igreja, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por exemplo, principalmente no dia do Senhor, tem que ser um dia focado apenas para Ele. Claro, tem pastores mais ortodoxos, né, mais conservadores, que dizem assim, no domingo não pode nem cozinhar. Vocês sabiam? Tem pastores que dizem assim. Por isso, tem pastores que, já vi, pastores que deixam a comida feita no sábado, para só esquentar e comer no domingo. Porque é um dia exclusivamente voltado para Deus, exclusivamente voltado para servir ao Senhor. Veja, irmãos, esse homem chamado Cornélio, esse centurião, era um bom adorador, piedoso. A tradução, falei, Eusebes, bom, Sebes, adorador, um bom adorador, piedoso, um bom adorador. O que nós precisamos ser primeiramente aqui na igreja, irmãos? Bons adoradores. Você precisa, irmão, irmã, ser um bom adorador. Para fazer o quê? Diferença no mundo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Para fazermos a diferença no mundo, precisamos ser bons adoradores. Você precisa, amado irmão e irmã, ser bom adorador. O bom adorador não requer somente a postura dentro da adoração. O bom adorador requer também, irmãos, cumprimento de horário. O bom adorador requer, irmãos, consagração total para servir, para buscar a vontade de Deus no dia em que Ele nos determinou, irmãos. Nós precisamos focar nisso. Eu não estou querendo condenar os irmãos que chegam lá. Não é isso, irmãos. Se eu fosse condenar, também tenho que me condenar. Eu também preciso melhorar. Mas, irmãos,
para que a igreja venha crescer, para que a sua vida espiritual cresça, irmão, você precisa sacrificar. A mensagem que o nosso evangelista pregou na semana passada tocou muito ao meu coração, é verdade. Se você quer mudança na sua vida, se você quer mudança no ministério, se você quer mudança dentro de você precisa sacrificar. Eu preciso me sacrificar. Você acha que é fácil para mim, irmãos? Você vai dizer, pastor, mas você é pago para isso. Não, irmão. Eu também. Você acha que eu não tenho vontade de ir embora mais cedo para casa? Você acha que eu não tenho vontade de também voltar para casa, né, e curtir a minha família? Não. Mas eu entendo, é o dia do Senhor. Não estou falando, mais uma vez, irmão, não estou falando que a gente precisa ser uma pessoa religiosa, religiosidade, para ficarmos 24 horas, 12 horas do dia aqui, o dia inteiro aqui na igreja. Mas por um lado, eu acho que seria muito bom se nós pudéssemos sempre estar aqui juntos. Por quê, irmãos? É comunhão. A vida espiritual cresce em comunhão. O bom adorador, veja, a palavra diz, piedoso e temente a Deus. Não é somente um bom adorador, ele teme ao Senhor. Veja a vida de Cornélio, um centurião, o homem fora da aliança judia, como a gente entende, né? Homem fora dessa aliança. Ele é um homem que tem piedade, um homem que teme a Deus, e a palavra segue dizendo, com toda a sua casa, ele teme a Deus com toda a sua casa. Veja, é o homem que faz a diferença. Não é só ele, o adorador da casa, mas ele faz com que toda a sua casa adore ao Senhor. Então, quando fala toda a sua casa, inclui-se não somente os seus familiares, mas também todos estão no seu entorno. Todos aqueles que estão envolvidos com a sua família, todos os seus servos e servas estão inclusos nesse pacote aqui. Irmãos, é isso que nós precisamos ser. Pessoas que são bons adoradores, adoradores que adoram o Senhor de todo o coração. Irmãos, essa semana eu fiquei muito feliz, porque eu recebi uma ligação, a mensagem, né, de uma irmã, pastor, será que terça-feira a igreja estará aberta? Sim, a igreja está aberta. Eu falei, por quê? Porque a gente quer arrumar a nossa sala de jovens. Eu falei, nossa, que legal. Eu e uma outra irmã vamos limpar a sala de... Que maravilha, irmãos. Sabe por que eu falo que isso é uma maravilha? Porque não foi uma iniciativa que eu falei, façam, mas foi iniciativa tomada pelas pessoas, pelo grupo. Irmãos, é esse tipo de iniciativa que precisa acontecer em nosso meio. Não é o pastor aqui falando toda hora, precisamos chegar mais cedo, precisamos acertar. Não, irmão, tem que partir de vocês, tem que partir da nossa vida, do nosso querer. Isso é a vida de um bom adorador, irmãos. Irmãos, você não vai chegar atrasado a um espetáculo onde você gostaria de assistir, por exemplo. Circo de Solé, por exemplo. Você pagou uma nota, R$1.000. Você vai chegar, com certeza, muito cedo para assistir esse espetáculo. Você vai se programar o dia inteiro. É verdade. Até para assistir o jogo do São Paulo, quando eu vou em estádio do Morumbi, eu chego lá, irmãos, 2, 3 horas antes do jogo. Por quê? Para poder entrar, para ter acesso, para chegar lá e esperar o jogo. Imagina. Você para assistir, por exemplo, um ciclo de... Vamos lá, você que gosta da Taylor Swift, né? Tem gente que gosta, né? Eu não acreditei. Eu moro ali perto do Allianz Arena. Irmãos, a fila veio até a minha casa. Do Allianz Arena. A entrada, o pessoal querendo entrar, tá, para o estádio. A fila veio até a minha casa. E foi para mais distante da minha casa ainda. E o pessoal chegou cedo lá. O show ia ser umas 8 horas da noite e já estavam lá, 2, 3 horas da tarde, na fila, perto de casa. Irmãos, se o mundo está fazendo isso por causa de um show, o que nós não podemos fazer para adorar ao Senhor? Eles ainda gastam dinheiro, pessoal. A gente não gasta dinheiro aqui. Tá certo, você diz, pastor, eu faço oferta. Tá bom. Que bom que você faz oferta, irmão. Ainda bem que você faz oferta. Mas, irmãos, nós temos que ter a consciência da nossa vida espiritual. Precisamos mudar a nossa vida espiritual. A vida de Cornélio era uma vida piedosa e que teme a Deus, e a sua influência fazia com que toda a sua casa também adorasse ao Senhor.
E veja a sequência do texto. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele fazia muitas esmolas, ele ajudava pessoas. Veja, irmãos, a vida de um bom adorador, ele influencia não somente a sua casa, mas também ela se estende para a sociedade. Você, amado irmão e irmã, tem que viver assim. Aquele que faz a diferença nesse mundo, você fiel que faz a diferença no mundo, você antes de mais nada precisa ser um bom adorador. Através de uma boa adoração você precisa ser alimentado, você precisa requer energia, requer o mover do Espírito para poder influenciar a sua família, as pessoas ao teu redor e também estender essa influência à sociedade. Irmãos, entendam isso no seu coração. Precisamos ver como esse homem chamado Cornélio era um homem que temia a Deus e que servia de bom grado às pessoas que estavam na sua volta. Ele dava esmolas. Esmolas não poucas, irmãos, como nós podemos ver. Ele dava muitas esmolas, irmãos. Muitas esmolas. Parece que ele está ajudando o mendigo, né? É a palavra aqui, esmola. Né? Mas ele está ajudando pessoas carentes. Ajudando pessoas necessitadas. Veja, a vida de um bom adorador, aquele que teme ao Senhor, ele consegue influenciar a sociedade. Por quê, irmãos? Como o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. A gente precisa mudar a nossa mente, irmãos, com a palavra disso. Pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa mudar em relação ao dia do Senhor. O dia do Senhor não é para o seu entretenimento. O dia do Senhor, o dia de domingo, é para nós servirmos e adorarmos a Deus. Uma igreja que entende isso, irmãos, é uma igreja engajada. Uma igreja que entende isso vai ser uma igreja avivada. Eu desejo, no íntimo do meu coração, que a nossa igreja seja assim. Que a nossa igreja seja assim. Irmãos, eu vejo cada um de vocês, eu só tenho alegria em vê-los. A minha alegria é tamanha, sabe por quê? Eu imagino, sabe, igreja, uma igreja futura, daqui a 10 anos a nossa igreja, Shinam, daqui a 10 anos, com vocês na liderança dessa igreja. Sabe? Isso me anima demais, irmãos, demais. Eu fico pensando, né? Já pensou, Rodrigo, Jenny, vocês casados, já com família, daqui a 10 anos, né? Sendo, né? Saindo da igreja, depois, né? Diácono ordenado, já pensou? O casal vai casar já agora, em outubro, né? Imagina, né? O Arthur, imagina o Vitor, futuros grandes líderes da nossa igreja. Eu só de olhar para cada um de vocês, eu sinto como a nossa igreja será maravilhosamente usada. Irmãos, eu vejo, sabe? E Deus tem feito as coisas acontecerem. Você vai pensar, nossa, esse pastor é otimista. Não, eu não sou uma pessoa otimista, irmãos. Para falar a verdade, eu sou uma pessoa mais pessimista do que otimista. Mas, irmãos, quando a gente está em Cristo Jesus, quando a gente está na obra de Deus, não tem como ser pessimista. Não tem como ser. Eu fico muito grato a Deus, sabe por quê? Porque a Larissa, fazia tempo que ela não via a igreja, ela retornou à igreja. Que bênção, irmãos. Que bênção. Veja, o Antônio retornou à igreja, eu não conhecia o Antônio, ele retornou à igreja. Que bom, irmãos, que bênção. Há um mover de Deus que está acontecendo no nosso meio. Olha, veja pessoal, olha, Deus está fazendo retornar as pessoas, tá? O que a gente precisa entender? Aqueles que já estão inseridos nesse meio também precisam entender. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui. E a partir desse mover, irmãos, nós também engajarmos para uma mudança maior e muito maior do que nós imaginamos e pensamos.
E por isso, veja, a palavra de hoje diz assim que esse homem era um homem piedoso, o bom adorador, um homem que temia a Deus, um homem que fazia diferença. Irmãos, para que nós façamos a diferença em meio a este mundo, precisamos ser bons adoradores, precisamos ser bons fiéis, precisamos ser bons no auxílio aos necessitados. E por isso, mais uma vez, essa manhã, eu desejo, no íntimo do meu coração, que você seja uma pessoa diferente. Você não seja um fiel, como diz o mundo, mequetrefe, o fiel dominical. Bate cartão na igreja de domingo e acabou, fiz a minha parte e vou para casa. Não, irmãos. Na verdade, veja, irmãos, vamos dizer, igrejas que vocês têm amigos, assim, colegas, vocês querem estar lá. É verdade. A nossa igreja tem que ser assim. Uma igreja onde as pessoas queiram vir aqui. Queiram estar aqui. Claro, irmãos. Aí você vai dizer, pastor, então você precisa melhorar. Vamos lá, também vou tentar melhorar. Pastor, precisa melhorar. Vamos melhorar muitas coisas, sim. Pessoal, eu estou correndo atrás do computador da igreja aqui, porque não dá mais isso aí. Né? Estou correndo atrás. Vamos correr atrás da melhoria dos equipamentos de som. Em primeiro lugar, a gente precisa de dinheiro, né, pessoal? A gente está sem caixa. Mas queira Deus nos abençoe com caixa, a gente possa trocar vários equipamentos aqui. Colocar uma câmera melhor. Porque, pessoal, a gente grava com isso aqui, esse celular aí. A gente vai melhorar em muitos aspectos. Para melhorar o que é a nossa adoração. Irmãos, a partir da semana que vem também, nós vamos sentar só aqui, nessa daqui e nessa daqui. A gente vai vir para cá, para o meio, tá? A gente vai mudar muitas coisas. Você vai, nossa, esse pastor está inventando demais. Pessoal, vamos lá. Mudança requer sacrifício. Eu sei que é difícil, você tem todo esse espaço, porque o pastor quer restringir. Pessoal, se encher esses dois espaços, essas duas fileiras aqui, aí a gente troca, a gente fala, vai para onde você quiser. Né? A gente fica essa merreca de gente aqui, tudo espalhado aqui, não dá, poxa. Né? Vamos lá, vai ser aqui, essa fileira e essa fileira aqui quem vai usar, a partir da semana que vem. Tá? A equipe de louvor aqui vai estar no meio. A pessoa que vai liderar vai ficar no meio ali. Vai mudar. Pessoal, mudanças. Você pode dizer, poxa, pastor, vai mudar. Mas é para a gente melhorar a nossa adoração, pessoal. Melhorarmos a nossa vida espiritual. Eu quero que vocês cresçam na vida com Deus cada vez mais e vocês sejam mais e mais e mais e mais e mais abençoados. É o que eu mais quero na minha vida. É o que eu mais quero no meu coração. E por isso, irmãos, sejamos pessoas que fazem diferença no meio desse mundo. Sejamos piedosos, sejamos tementes a Deus, sejamos aqueles que fazem influência dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, a partir de uma vida espiritual consagrada ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ver aqui o texto de hoje, ao final da palavra, no verso 2, diz assim a palavra: e de contínuo orava a Deus. Veja, o Cornélio era um homem que orava a Deus. Veja, a palavra diz. E de contínuo orava a Deus. E verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Pessoal, sabe qual é a admiração que eu tenho, né, em relação aos muçulmanos, por exemplo, tá? Não é que eu sigo eles, né? Mas eu tenho uma admiração. Eles têm horário do dia, claro, para buscar, para fazer a oração deles. Irmãos, é incrível. Você vai em alguns países, tem até lugares específicos que vocês possam orar. Eu já vi, pessoal, acho que um muçulmano dentro do avião, né? Ele deu o horário, deu o tempo da oração. Ele acho que viu no relógio que era o tempo da oração dele, né? Ele deve ter visto no mapa onde ele se encontrava. Ele voltou-se para a Meca, dentro do avião, pessoal, né? Ele ele olhou o mapa, voltou para a Meca e voltou e ficou lá orando, de joelho ali, dentro do avião.
Irmãos, a gente precisa ter uma vida de oração. A hora nona aqui, que mostra aqui, era 3 horas da tarde. A primeira hora, né, desse tempo, era chamada às 6 horas da manhã. A primeira hora, 6 horas da manhã. Então, hora nona, 9 horas, seria 3 horas da tarde. Então, esse homem era um homem que praticava a oração todos os dias. Ele era um homem que orava. A oração, irmãos, faz com que a gente tenha o quê? Sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ter uma vida de oração, pessoal. Não é só dizer eu creio no Senhor, eu vivo na graça de Deus, mas a vida que crê no Senhor e que vive a graça de Deus, ela está cheia de oração. Precisamos orar. Mas é difícil orar, não é, irmãos, de vez em quando? Você está orando, você acha que você orou uns 30, 40 minutos, quando você olhou no relógio, você orou 5 minutos. Acontece conosco. Mas você precisa orar, irmãos. Você precisa orar pela igreja. Esse homem, ele era um homem de oração. Tanto que através desse tempo de oração, ele recebe a visão de um anjo que entregou a mensagem de Deus a ele. A nossa vida de oração é essencial para nós, irmãos. Porque através da oração temos um encontro profundo com o Senhor, conversamos com Ele, nos comunicamos com Ele, para que também possamos assim servir a igreja com todo o empenho que nós necessitamos entregar a Deus. Irmãos, tenha uma vida prática de oração. Ore todos os dias. Ora ao Senhor, se ajoelha diante do Senhor. A nossa comunidade, o nosso ministério português precisa orar, irmãos. Vocês precisam orar. Eu preciso orar. Irmãos, eu confesso, eu tenho orado, né, sempre por vocês. Eu vou falando o nome de cada um aqui, o nome de cada um. Não estou querendo aqui dizer, olha como o seu pastor é gente boa, está orando por vocês, por favor, me elogiem porque eu sou uma pessoa. Não, nada disso, nada disso. Eu estou orando para que, irmãos, a nossa igreja, através da vida de vocês, possa experimentar uma transformação efetiva. Oro pela vida de cada um aqui, eu falo o nome de cada um fala, Senhor, a vida do fulano, cada um. Irmãos, e quando você falta à igreja, eu oro muito mais por você. Muito mais. Não vai pensar, então, já que o pastor ora muito mais por mim, eu vou voltar mais, porque aí ele vai orar mais por mim. Também não é assim, pessoal. Né? Irmãos, esse homem, ele tinha uma vida de oração, uma vida prática de oração. Nós precisamos ter uma vida prática de oração. A pessoa que faz diferença em meio à igreja, em meio à comunidade cristã, em meio ao mundo, é uma pessoa que ora. Ora. Você precisa orar, irmão. Se ajoelhe, irmão. Se ajoelhe na tua casa. Se ajoelhe onde quer que você esteja. Não falei para vocês? Você vai em países muçulmanos, deu o horário, eles tocam aquela música. Aí todo mundo tem que ir lá correndo lá. O pessoal vai e fecha o comércio, fecha o que for, vai lá para fazer a sua oração. Nós também precisamos ter a prática de oração em nossa vida. Porque a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim, orai sem cessar. A palavra diz, orai o quê? Sem cessar. Ele falava de contínuo orava a Deus. Então quer dizer o quê? Ele era um homem que sempre estava orando. Sempre estava em oração. Irmãos, precisamos orar. Rodrigo, você precisa orar pela Jane todos os dias. Eric, você está para casar, você tem que orar pela Ju todos os dias. E a Ju pelo Eric todos os dias. Para que Deus abençoe o casamento de vocês, para que Deus abençoe o matrimônio de vocês. Victor, Arthur, precisamos orar. Orar para que vocês sejam um bom futuro da igreja. Orar para que vocês sejam pessoas relevantes em meio à sociedade. Esse homem era um homem de oração.
Ora, irmãos. Coloque em prática a sua vida espiritual orando diante do Senhor. E a partir dessa oração podemos ajudar outras pessoas. A oração, irmãos, é o tempo onde nós ouvimos a vontade de Deus. A oração é o momento onde nós entendemos a vontade do Senhor. A oração é o momento onde nós temos o tempo para falar e conversar com o nosso Senhor. Um casal que não se comunica, irmãos, tende a ter diversas divergências. Mas um casal que se comunica em todo o tempo, irmãos, eles conseguem resolver. Por mais que sejam difíceis as adversidades, elas conseguem chegar a um consenso. Precisamos comunicar, conversar com o nosso Senhor. E a partir dessa conversa podemos assim auxiliar outras pessoas. Porque Provérbios capítulo 19, verso 17 diz assim: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você precisa ajudar os pobres, irmãos. A igreja primitiva era uma igreja saudável por quê? Ela ajudava os pobres, ela ajudava os necessitados. Não era uma igreja onde cada um vivia do jeito que queria. Não era uma igreja onde havia o egoísmo pessoal para viver a plenitude das bênçãos financeiras para si. Não, havia comunhão, havia compartilhamento. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos ter aqui dentro da comunidade. Irmãos, eu não sou um pastor rico. Mas, irmãos, a vontade que eu tenho de sempre compartilhar algo com vocês. A vontade que eu tenho no meu coração é sempre poder compartilhar com vocês, pagar algo para vocês, sair com vocês. A comunhão em Cristo Jesus é muito importante. Da mesma maneira, irmãos, semana passada foi uma bênção, né, pessoal? Os que ficaram até a noite, semana passada a gente foi comer no Tenco, né? Aí eu pensei, poxa, hoje eu também vou ter que gastar uma grana aqui, né? Mas só que o pessoal foi lá e dividiu a conta e me tiraram eu e minha família. Eu falei, nossa, que bênção! Que bênção! Olha, eu falei, nossa, como fiquei alegre. Eu falei, nossa, que bom, que maravilha. Aí eu fiquei meio sem graça. Então, pessoal, vamos lá na Offner comer tomar sobremesa. Aí chegamos lá na Offner, eu falei, nossa, agora, olha, vai sair caro aqui. Hein? Vai sair mais caro do que a nossa parte do jantar, né? Mas os irmãos colaboraram. Saiu muito menos do que eu pensei. Irmãos, mas a vontade que eu tenho, irmãos, de contribuir muito mais. Já falei, eu não sou rico, mas eu tenho vontade de partilhar. Sabe, se eu pudesse... Pessoal, eu coloquei um monte de tênis meu para venda, sabe por quê? Para poder compartilhar. Eu falei, se vender esses tênis, eu vou pagar jantar, vou sair com o pessoal da igreja. Ou vou sair com o pessoal do Ministério Português. Tá difícil, pessoal. O negócio tá... Acho que meu tamanho assim é meio difícil de comprarem, né? Mas botei uns 10 pares para vender. Né? Para a gente poder jantar, fazer um churrasco aí. Né? Irmãos, nós temos que ter um coração de servo. Não queira sempre ser servido. Miserável, que vida miserável. Sirva, pessoal, sirva. Sirva também. Eu sei que muitos irmãos servem, mas tenha esse coração. Né? A gente vê sempre algumas pessoas servindo, mas você também fala, hoje eu quero servir. Esse coração de céu vai fazer com que você também possa servir outras pessoas. Pessoas mais pobres, mais necessitadas. E por isso, meus irmãos amados, mais uma vez, ore continuamente, ore sem cessar. E a partir das orações, que você possa ajudar as pessoas no seu entorno, que necessitam do teu auxílio, a partir da tua ajuda, para que possam assim conhecer também o amor de Cristo Jesus. Em terceiro lugar e último, irmãos, a obediência é essencial para abrirmos uma nova história. Em qualquer lugar que seja, a obediência à palavra de Deus. É a partir da obediência do povo de Deus, a partir da obediência de Moisés, que o povo judeu abriu uma nova história.
A partir da obediência de Abraão, que saiu da sua casa, da sua parentela, abriu-se uma nova história. A partir da obediência de Noé, que construiu a arca, sem um pingo de água caindo do céu, que abriu-se uma nova história. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos obedecer para abrirmos o quê? Uma nova história dentro da nossa comunidade. Obedecer não é obedecer ao pastor, não, mas é obedecer à vontade de Deus. Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus. Veja o que diz o texto de hoje, o texto do verso 5, 6, 7, 8. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele recebe a visão e por meio dessa visão o anjo ordena: chama o Simão Pedro para estar aqui com você. E o verso 6 diz: ele está hospedado com Simão curtidor. Curtidor era a pessoa que trabalhava com couro de animais, cuja residência está situada à beira-mar. E a palavra verso 7, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, ele recebeu a mensagem do anjo e logo ele colocou em prática a mensagem que ele recebeu. Irmãos, isso é essencial para a vida de sucesso da nossa vida espiritual, está envolvida nisso, na obediência. Obediência ao Senhor. Deus falou ao teu coração, Deus tocou ao teu coração, obedeça, coloque em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. Se Deus tocou no teu coração, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Faça valer a palavra de Deus na sua vida. Faça acontecer a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, por que estou falando para vocês de nós irmos para a missão? Veja a palavra de Deus, enviou-os. A palavra enviou novamente aparece aqui. Apostelo, né? Apóstolos, né? Apóstolos são o quê? O que significa? Enviados. Apostelo enviou-os. Né? Nós somos enviados aqui nesse mundo, irmãos, para levar o quê? A palavra do Senhor. Por que estou falando, irmãos, várias vezes para vocês, para nós fazermos missão em janeiro? Porque nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu sei que você pratica no seu dia a dia, na sua vida, mas você precisa colocar em prática a sua vida espiritual também, evangelizando, trabalhando em missão e assim também, irmão, sendo edificado. Por isso estou falando já faz muito tempo, irmãos. Mais uma vez, irmãos. 1º domingo de janeiro, vamos sair para a missão. 1º domingo de janeiro, à tarde, tá, irmãos? 1º domingo, depois do culto do 1º domingo de janeiro, tá? Vamos sair para uma missão. Eu gostaria, irmãos, mais uma vez, no íntimo do meu coração, que vocês participem. Eu sei que você vai dizer, poxa, pastor, está repetitiva essa história. Sim, estou repetindo. Estou repetindo para que você entenda, você precisa ir. Vamos lá. Se você quer mudança na sua vida espiritual, se você quer melhorar a sua vida espiritual, se você quer melhorar a sua condição dentro da igreja, dentro do cotidiano cristão, precisamos sair daqui. Sair da igreja. Internamente, sermos fortalecidos, sermos alimentados e fora também, fazermos com que aquilo que abundou em nós seja transmitido para outras pessoas. Irmãos, vocês devem conhecer muito bem a marca de tênis de esportiva Nike, né? Nike. A Nike tem uma frase famosa, uma frase icônica que eles usam como, né, o tema da marca deles, né? A frase "Just do it", né? Just do it. Né? O que significa just do it? Faça, só faz. Né? Não é isso? Só faz. Sabe qual é o nosso problema? O Senhor fala para nós, fala, mas Senhor, a minha condição, Senhor, mas aqui agora, Senhor. Não, se você ouvir a palavra de Deus, só faz. O pessoal, sabe, vocês viram o tênis do G-Dragon, né? É G-Dragon, né? Ele colocou, ele é coreano, né? E colocou lá, né? Em vez de just do it, colocou 그냥 해. Sabe, 그냥 해. 그냥 해, meu! Vai lá e faz!
Você recebeu a palavra de Deus, vai lá e faz. Não fica, ai, mas Senhor, eu não estou preparado. Ai, Senhor, falta a parte financeira. Ai, Senhor, eu não sei se eu consigo ir, a minha saúde. Não, vai e faz, irmão. Just do it, vai e faz. Se o Senhor fala, se o Senhor fala na tua vida, vai e faça. É disso que nós precisamos. Veja o que diz, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Veja, aquele que obedece à palavra de Deus é aquele que tem Cristo no seu coração. É aquele que obedece à palavra do Senhor, é aquele que tem morada de Deus na sua vida. Irmãos, por isso precisamos obedecer. Irmão, mais uma vez, eu sei que é difícil mudarmos o horário. Mas vamos mudar, vamos tentar fazer. Vamos fazer, vamos tentar. A partir do domingo que vem, 16 horas aqui. Vamos mudar as coisas aqui. Irmãos, eu sou uma pessoa conservadora também. Mas eu sou uma pessoa que não gosto de permanecer na mediocridade. Não estou dizendo que o nosso culto é medíocre, tá? Mas eu sou uma pessoa que sempre quer melhorar. Algo tem que melhorar. Algo tem que melhorar. Eu sou do pensamento, se eu estou em algum lugar, como Cornélia mostra aqui, eu preciso fazer alguma mudança. Algo tem que mudar onde eu estou. Da mesma maneira, onde você se encontra, nessa igreja, se as mudanças não estão acontecendo, algo está errado. Algo está errado. Até quando você vai aceitar essa mesmice? Até quando você vai aceitar a sua mediocridade espiritual e viver assim, sou por satisfeito? Para, irmão. Sabe por que está satisfeito? Porque você está só se alimentando da mediocridade. Se você experimenta das maravilhas de Deus, se você experimenta aquilo que Deus faz, você não tem como dizer, eu quero parar por aqui. Não. Se você experimenta as bênçãos divinas, você diz, Senhor, eu quero servir mais, eu quero fazer mais para Ti. É triste que hoje em dia a gente não vê jovens que dizem, pastor, eu quero ser um missionário. Hoje em dia é difícil. Não sei o que vocês têm achado. Hoje em dia eu acho que tem sido muito difícil. Em tempos atrás, irmãos, quando se fazia uma conferência missionária, levantava-se dezenas dizendo, eu quero ser missionário. Não sei se todos tornaram-se missionários, mas levantava-se dezenas. Não sei se nós fizéssemos aqui, quantos se levantariam para ser missionário? Irmãos, pare de aceitar, pare de ver sua mediocridade espiritual. Obedeça e faça. Se Deus diz, faça. Faça. Nós precisamos mudar, irmãos. Não aceite a igreja do jeito que está. Eu quero ver vocês reclamando comigo assim. Pastor, você vai deixar nossa igreja assim? Eu quero ver, vamos dizer, uma indignação espiritual da parte de vocês. Pastor, você está relaxado, pastor, precisa melhorar esse lugar. Mas uma alma viva que vem falar isso para mim. Nós precisamos melhorar a nossa igreja, irmão. Você precisa melhorar a sua vida espiritual. Irmão, você vai ver. A igreja precisa crescer, precisa melhorar para a sua vida melhorar também. Isso é consequência, irmãos. Você não está entendendo o que eu estou falando, mas daqui a 10 anos, se eu estiver ainda aqui, você vai ver. Michele, não aceita a igreja do jeito que está. Não aceite a sua vida espiritual do jeito que está. Tenha uma indignação santa no teu coração. Michele, minha irmã, fala você mesmo para você. Michele, minha irmã, estou indignado comigo mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Irmãos, gostaria de concluir a mensagem de hoje aqui. Martinho Lutero, ele colocou as suas 95 teses, né, na igreja de Wittenberg. Irmão, você acha que é fácil colocar 95 teses contra a igreja daquele tempo? Mas ele ousou e foi lá e colocou. Ele ousou mudar aquilo que estava errado. Ele não aceitou
a maneira como todas as coisas estão acontecendo. Desejo que isso esteja no teu coração, que isso esteja na tua vida, que isso esteja na vida de cada um aqui. Para que o quê? Para que a nossa igreja possa mudar, para que a sua vida possa mudar, para que a nossa nação possa mudar, para que o nosso país possa mudar. E assim, meus irmãos, concluindo a mensagem de hoje, sejamos pessoas que fazem diferença, por meio do auxílio divino, por meio da oração, por meio da piedade, por meio da adoração, para a glória de Deus. Oremos. Senhor, nós estamos mais uma vez gratos a Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame-nos da Tua misericórdia, para que não permaneçamos assim, da forma como estamos, mas sim que só possamos experimentar mudanças de transformação para a melhoria da nossa vida espiritual. Senhor, nos ajude-nos, Senhor Deus, para que a Tua igreja possa crescer espiritualmente e assim ser sal e luz para este mundo. E que assim, ó Pai, todos nós sejamos usados como bons instrumentos para a Tua obra. Mais uma vez agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.